Internacional de Luta contra a Homofobia. E a gente tem aqui para mostrar para vocês no telão os dados oficiais que mostram como essa luta ainda é um grande problema. Vamos começar com essa daqui, ó, homofobia no mundo. 72 países criminalizam a homossexualidade ainda hoje. E 8 desses países aplicam pena de morte a homossexuais. Esses dados são da ILGA e tem um mapa que aí vocês têm uma noção melhor. Não sei se a gente vai mostrar esse mapa. Ó, nessa parte aqui, laranja, vermelho, isso aqui, ó, todas essas áreas aqui, ou tem prisão de até 14 anos, ou tem prisão de 15 anos a perpétua e nos mapas em vermelho aqui, pena de morte. Então, essa área aqui, a África e a Rússia também, inclusive, a Rússia que vai ter a Copa do Mundo é um país ainda muito homofóbico. E essa área aqui é super complicada para ser homossexual. Gente, então... aí você imagina, né? É uma área muito complicada para você ser homossexual. Como se isso fosse uma escolha sua. Não, eu nasci hoje e eu tô afim de virar gay, né? Ou então eu tô afim de pegar mulher. Isso aí é só um grande exemplo, uma grande amostra de que o povo ainda o ser humano ele ainda é meio primitivo. Com certeza. Né? Em alguns momentos, em alguns fatores. Que pena que a gente ainda mostra um negócio desse aqui, eu não sabia disso. Eu não sabia nem, gente, juro por Deus, que existia prisão e morte para a pessoa ser o que ela é. Porque cada pessoa tem direito de ser o que é, contanto que não fira o direito do outro, né? Pois é, depois de mostrar uns dados como esse, a gente chamou o Roberto Maia, que é coordenador de promoção da cidadania LGBT de João Pessoa, para falar um pouco sobre essa situação, né? Boa tarde, Roberto. Boa tarde. Boa tarde. Um dia de luta internacional, porque a luta não pode parar, né? A gente viu aí uma situação que é bem complicada. Então, nesse momento, a gente começa a fazer mais política pública para essa população. A gente percebe que a nível nacional, os próprios ministérios foram extintos, né? De direitos humanos, de igualdade racial. E me parece que a gente, enquanto prefeituras desse país, a gente arca com 100% da política pública para essa população. E aí, nesse sentido, o movimento LGBT ele tem pautado muito o direito dessa população. E aí a gente vê que, por exemplo, a população travesti e transexuais tem uma expectativa de vida de 35 anos nesse país. Travestis e transexuais têm expectativa de vida de 35 anos nesse país. Nossa então, assim, Senhora. Quando eu vejo esses dados lá fora, eu não sei se reflete também a nossa realidade, né? Uma população que eu tenho expectativa de vida enquanto gay, branco, de 77 anos, mas uma população de travesti e transexuais, ela não consegue sobreviver. Tem mais duas telas. Então, acho que é algo que a gente precisa discutir muito. Que a gente tem aí, especificamente de dados sobre o Brasil. A gente tem aí, ó, um LGBT morto a cada 19 horas. Em 2017 foram contabilizados 445 assassinatos. Assassinatos estes que nós estamos falando de crime de homofobia, tá? Não tem nada a ver. Às vezes tem crimes que não estão ligados à homofobia, mas oficialmente são esses. E de 2018, de janeiro a abril, foram 153 LGBTs assassinados. E aí a população trans, a cada 26 horas, uma pessoa trans é assassinada no país. A gente fica se perguntando, às vezes, eu acredito que o povo de casa também se pergunte, principalmente quem sofre com esse tipo de preconceito. De onde vem tanto ódio? Então, infelizmente, da onde vem tanto ódio é nas famílias. Né? Começa pela criação. Começa pela criação. Existe uma questão hoje no Brasil que é uma onda preconceituosa em relação ao fundamentalismo religioso. Né? A gente sempre fala, eu enquanto psicólogo, a gente é aberto a todas as religiões. Mas o fundamentalismo faz com que eu expulse esse filho gay ou trans ou lésbica dentro da minha casa e faz com que eu prefira que ele esteja afastado, um adolescente de 16 anos, como eu recebi agora, do interior da Paraíba, e ele foi afastado e chegou no centro da cidadania LGBT cheio de murros na face pelos pais, pelo simples fato de ele arrumar pelo simples fato de ele arrumar um namorado. É porque às vezes, me perdoem o termo que eu vou falar, mas eu acredito que não tem outro termo, a ignorância das pessoas ela é tão grande que eles acham, os pais, que possivelmente que vão reverter isso. E eu acho que o que é essencial que a gente diga, que todas as pessoas coloquem na cabeça, é que isso não é uma opção. Eu tenho muitos amigos que são gays e uma vez um deles ele me disse:
Amiga, ser gay não é uma opção. Você acha que eu optei por sofrer preconceito dentro da minha casa? Se eu pudesse, eu não passaria por isso. Você acha que eu optei ter que sair da minha casa porque o meu pai não me aceitava como eu sou? Não é uma opção. Do jeito que eu nasci, hétero, gostando de homem, eu poderia ter nascido gostando de mulher. Exatamente. E o que as pessoas têm que respeitar é que o ser humano em si, ele é diferente um do outro. O Roberto, inclusive, já passou por uma situação de violência, né? Isso. Foi com skinheads? Como é que foi? Você lembra dessa história? Foi, na década de 90, eu morava em São Paulo e eu estava num bar que chamava X-Gay, porque depois das boates a gente ia para esse bar. E naquela época a gente vivia nos guetos, né? Hoje não precisa tanto gueto, naquela época precisava. E aí a gente estava num coisa e entrou 15 carecas do subúrbio com as correntes e começaram a dar na gente. E a gente, muito ensanguentado, todos nós, saímos correndo do bar e depois fomos para a delegacia. Mas eles, os skinheads, os carecas do subúrbio, como chama em São Paulo, eles iam atrás dos gays como uma forma de matar eles. E eles andavam em grupos, de vários grupos, eram mais de 15, 20 pessoas. Meu Deus do céu, a gente não tem nem noção do que seja isso, né? Quem nunca passou. Isso. É verdade, é uma coisa que só quem passa pode ter uma noção. Pra gente finalizar, eu queria saber o que é que a população LGBT tem aqui em João Pessoa de serviço. Então, a gente tem... o Centro da Cidadania LGBT trabalha com apoio psicológico, social e jurídico para toda a população LGBT. A gente abre das 8 às 5 horas da tarde. Hoje a gente teve uma feira de serviço para colocar empregabilidade para a população LGBT, principalmente para a população trans. Tem várias empresas que estão contratando essa população, inserindo no mercado de trabalho. Não é cota, é inserção no sentido de ser uma empresa mais aberta. A maioria dessas empresas são muito preconceituosas. A gente já incluiu no Transcidadania mais de 35 travestis e transexuais em João Pessoa trabalhando com emprego formal, com carteira assinada. Que bom. Isso é uma vitória para nós, né? Porque a gente não tem esse programa em lugar nenhum, além de São Paulo. E a gente também tem a questão das casas de acolhida. A gente tem a parceria, a gente recebe gente do Rio Grande do Norte, São Paulo, recebi uma trans agora de Cuiabá, vindo para cá, e ela está numa casa de acolhida. Então, essas pessoas também a gente encaminha para a casa de acolhida para que ela possa arrumar emprego e possa ter a autonomia da sua vida. O que a gente percebe é que, infelizmente, toda semana eu recebo a população LGBT muito violada de seus direitos, né? Muito machucada pelos seus familiares. Certo, Roberto. Muito obrigado, viu, pela participação. Acho que esclareceu bastante e o centro fica no Parque da Lagoa, né? Fica no Parque da Lagoa, atrás do Cassino da Lagoa. Obrigada, viu, Roberto? Obrigado a Boa vocês sorte pela aí na atenção. luta de vocês sempre. Valeu. Obrigado.